Um bom dia, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Vamos então dar seguimento às nossas aulas aqui a respeito da doutrina da Trindade. Estamos vendo agora especificamente sobre a pessoa do Filho. E hoje nós veremos a aula a respeito da glória da morte vitoriosa de Cristo. Hoje a gente vai andar muito por textos bíblicos, então fique com a sua Bíblia preparada aí, que a gente vai abrir várias vezes a Bíblia, beleza? Para a gente já começar, já vamos começar abrindo a Bíblia. Vou pedir aqui a alguns irmãos que abram alguns textos bíblicos. 1 Coríntios 1:18. Outra pessoa, 1 Coríntios 2, 1 e 2. Outra pessoa, 1 Coríntios 15, 1 a 3. E depois Gálatas 6, 14. Vamos lá, vou repetir. Se você já abrir em 1 Coríntios, você já está em quase todos os textos, tá? 1 Coríntios 1, 18. 1 Coríntios 2, 1 e 2. 1 Coríntios 15, 1 a 3 e Gálatas 6, 14. Para a gente pegar o tema da aula. Então vamos lá, quem abriu em 1 Coríntios 1, 18 pode ler. Um 18. A palavra da cruz é o quê? Loucura. Como é que a gente vai falar então da glória de uma morte vitoriosa? A glória dessa morte. A palavra da cruz é loucura. Vamos entender isso, né? Vamos lá, 1 Coríntios 2, 1 e 2. Olha a posição que Paulo dá à cruz ali no que ele fala. O que eu quis que vocês soubessem foi a Jesus Cristo crucificado. 1 Coríntios 15, 1 a 3. Mais uma vez, Paulo colocando aí a centralidade da cruz na obra de Jesus Cristo. E por fim, Gálatas 6, 14. Qual é a única coisa que Paulo fala para a gente se gloriar? A cruz de Cristo. É a única coisa que a gente deve e pode se gloriar. Meus irmãos, esses textos dão o tema de hoje da nossa aula. A gente vai falar sobre a morte de Cristo, mas não como algo trágico ou triste, não. A morte de Cristo, ela representa algo muito maior e a gente vai falar sobre a beleza da glória da morte vitoriosa de Jesus Cristo na cruz. E nenhum crente sério e verdadeiro poderia duvidar da seguinte afirmativa aqui. A morte de Cristo na cruz, na história espaço-temporal, ou seja, na história de uma forma geral, e seu significado interpretado biblicamente, é o fato central da revelação bíblica. A morte de Cristo é o centro não só do Evangelho, mas da Bíblia de uma maneira geral. A Bíblia toda se coloca apontando para a cruz de Cristo, e após a cruz de Cristo, todas as coisas saem disso. A cruz de Cristo é o centro, é isso que sustenta a religião cristã. Todas as doutrinas, os deveres, os privilégios,
motivos, prazeres e esperanças que a gente tem como cristão têm fundamento no fato e no significado da morte de Cristo. Deixa eu explicar isso com uma ilustração. Imagine aquilo ali, dá para ver direito ali? O que é aquilo ali? Um palco. Imagine um palco de um teatro. Eu vou chamar esse teatro de o Teatro da Redenção. E nesse palco tem 3 objetos. O que a gente falou que é o centro do Evangelho? Então, o que está no meio? Tem uma cruz no meio. Esse palco do Teatro da Redenção aí tem a cruz no meio. Ou seja, todos os holofotes estão apontando para a cruz, a maioria deles, né? Que representa como a morte de Cristo é o centro da revelação bíblica na história da redenção. Só que à esquerda da cruz tem um outro objeto. O que é aquilo ali? É a manjedoura, gente. Isso aí é a manjedoura. À esquerda tem a manjedoura. O que a manjedoura representa? O nascimento de Jesus, a encarnação de Jesus. Ou seja, Deus se fazendo homem. Então, só é possível a gente pensar na morte de Jesus se a gente antes assumir que aquele que morreu, ele não é só um homem, ele é o Deus homem. Ele não é só Deus e nem só homem, ele é o Deus homem. Ele é as duas coisas. E só porque ele é assim é que deu certo o plano redentivo. E por fim, à direita, temos... O que é aquilo? O túmulo. O túmulo vazio, tá, gente? O túmulo vazio. Que representa o quê? Ressurreição. Tudo que as Escrituras ensinam sobre a morte, seu motivo, suas conquistas e tudo mais, só faz sentido, só é válido se Jesus ressuscitou. Só que o centro ainda permanece sendo a cruz. É o mais importante. Tem um adendo estrutural aí nesse palco, que em cima ali vai ter uma faixa escrita assim, Aliança da Graça. Por quê? Porque a Aliança da Graça mostra tudo que passa pelo palco, é um desdobramento dessa aliança. O que é a Aliança da Graça? A Aliança da Graça é a aliança que Deus fez com o seu povo em Jesus Cristo. De quê? De que ele nos daria uma nova chance, uma nova oportunidade por meio da fé na obra de Jesus Cristo. Para quê? Para a gente se reconciliar com Deus e evitar o preço do pecado e ser justificado do preço do pecado que foram destinados a Cristo. Então, tudo isso daí... já tinha ali, eu nem notei. Aliança da Graça. Então, vendo todo esse cenário, agora a gente pode focar no tema de hoje, a morte vitoriosa de Cristo. E a gente vai fazer isso em 2 partes. A glória da morte vitoriosa de Cristo em múltiplas realizações e a glória da morte vitoriosa de Cristo como propiciação. Vamos ver cada uma dessas coisas para a gente entender como a morte de Cristo se dá numa vitória mesmo e como ela é gloriosa para nós. Então vamos lá. A primeira coisa a ser dita é: a obra de Cristo é o que é, porque nós somos o que somos, pecadores. Então, a morte de Cristo, a obra que Cristo fez, só precisou ser feita porque antes nós pecamos. É óbvio que Deus, ele já tinha planejado todo esse teatro, que não é um teatro em si, né, mas toda essa história, toda essa forma como as coisas aconteceriam, mas aquilo só foi necessário por quê? Por causa do pecado. E só sabendo disso é que a gente pode entender as motivações da morte de Cristo na cruz. E aí eu quero mostrar 5 categorias diferentes, específicas aí, dentro das quais a Escritura nos apresenta a obra de Cristo na cruz, dando uma resposta graciosa de Deus a um aspecto da nossa pecaminosidade. Vamos lá. A primeira delas.
o pecado ele produz culpa. Então vamos começar a questão que eu falei que a gente vai olhar muito a Bíblia aí. Alguém abre lá em Romanos 3:19. Romanos 3:19. Eu vou pedir o diácono trazer uma aguinha para mim, por favor. Romanos 3:19. A lei, ela mostra para nós que o nosso pecado produz culpa. Ela mostra claramente a nossa culpa diante de Deus. Por quê? Porque ninguém consegue cumprir a lei. Só que, em contrapartida, olha o que a obra de Cristo na cruz nos mostra. Alguém abre lá em Hebreus 9:26. Hebreus 9:26. Neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. O que o sacrifício de Cristo, então, na cruz faz? Ele aniquila aquilo que nos faz culpados, o pecado. Ou seja, a morte de Cristo na cruz, ela mata a nossa culpa. Ela mata aquilo que nos torna culpados diante de Deus. Então, nós, por meio do pecado, somos feitos culpados, mas por meio da obra de Cristo, somos feitos justos. Então essa é a primeira categoria específica aí dentro das Escrituras que apresenta como a morte de Cristo nos traz graça em meio ao pecado. A segunda, o pecado provoca a ira de Deus. Alguém abre lá em Romanos 1:18. Romanos 1:18. A ira de Deus se revela contra o quê? Toda impiedade e perversão dos homens, ou seja, contra aquilo que é errado, contra aquilo que é pecaminoso. Meus irmãos, a ira de Deus, ela é justa, ela é santa e ela é real. Ela de fato existe, ela de fato acontece, ela de fato é parte daquilo do que a gente chama de atributos de Deus. A ira é, sim, um atributo da justiça de Deus. É justo que Deus se ire contra aquilo que é errado, contra aquilo que vai contra aquilo que Ele planejou e ensinou. Ela é real. Além disso, Paulo fala outra coisa a respeito da ira. Alguém abre lá em Efésios, a gente leu isso no início do culto, né? Efésios 2:3. E depois alguém já deixa preparado aí 1 João 4:10. Efésios 2:3. Nós éramos por natureza o quê? Filhos da ira. Filhos da ira. A gente até tratou disso em algumas aulas passadas aí, falando que todos nós, antes de sermos salvos em Cristo Jesus, não éramos filhos de Deus, mas filhos da ira. Mas mais uma vez a Bíblia vai mostrar para nós como a cruz de Cristo subverte essa nossa posição por meio do pecado. A obra redentora e amorosa de Cristo por nós
aplaca a ira de Deus. Como é que isso acontece? Alguém abre lá em 1 João 4,10. Ele enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, Cristo transmite seu amor a nós. O que é propiciação? Quem sabe o que é propiciação? O que significa a palavra propiciação? Alguém? Pode ser substituição, pode ser uma palavra que se aproxima. A propiciação é mais do que substituição. Tem esse homem, esse pastor aí chamado Russell Shedd, que ele explica assim: é a remoção da ira de Deus mediante a oferta de um presente. Ou seja, a ira de Deus contra o nosso pecado é aplacada, pois Cristo se dá em sacrifício em nosso lugar. Ou seja, vamos supor que eu fiz um exemplo, uma ilustração bem longínqua disso daí, só para a gente pegar. Vamos supor que eu estou brigado com o presbítero Ilquias, e então, para eu tentar conseguir o perdão dele, o que eu faço? Eu ofereço para ele algo, um presente, alguma coisa que faz com que aplaque a ira que ele está sentindo por aquilo que nós brigamos. É mais ou menos isso, só que é muito mais profundo que isso na história da redenção. Jesus Cristo, ele se dá como esse presente, como esse sacrifício no nosso lugar. Isso é propiciação. E a gente vai falar um bocado disso mais para frente, na segunda parte da aula. Mas o importante aqui é dizer: a ira de Deus cairia sobre o pecado, e como nós somos pecadores, cairia sobre nós. Mas Jesus se coloca no nosso lugar e ele recebe a ira no nosso lugar para sermos salvos. A cruz aplaca isso. Terceiro, o pecado cria certa alienação. Alguém abre lá em Romanos 8, versículo 7. Romanos 8, 7. E outra pessoa já prepara aí Romanos 5, 10. Por isso o perdão da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. O que eu quero dizer com isso? O pecado original, ele não foi simplesmente um erro, tá? Foi uma quebra de um contrato, foi uma quebra daquela aliança que eu mostrei lá no início, tá? Foi uma quebra daquela aliança, e isso gerou consequências graves. Além do pecado habitar agora no ser humano, da morte ter entrado no mundo, o pecado nos afasta de Deus. E Paulo colocou essas palavras aí no texto que foi lido, né? Nos fez inimigos de Deus. A alienação é isso, né? Você está distante, você está alienado de algo. O pecado nos faz alienados de Deus, longe, distantes de Deus, inimigos, nas palavras de Paulo, de Deus. Mas o que a obra da cruz faz? Romanos 5, 10. O que a Bíblia diz que Jesus é? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho para quê? Para nós nos reconciliarmos com Deus, para nós termos acesso a Deus. E isso fica claro aí no texto, que nós fomos reconciliados, deixamos de ser inimigos e nos reconciliamos com Deus mediante a morte de Jesus. A cruz então subverte isso também. 4. O pecado nos traz para um estado de escravidão. Alguém abre lá em João 8, 34. Outra pessoa, 1 Coríntios 6, 20. E outra pessoa, Mateus 20, 28.
Vamos começar com João 8:34. Quem abriu aí pode ler. O que nós somos então? Escravos do pecado. Então a situação que nós estamos, descrita na Bíblia, é de escravidão. Em que sentido a gente é escravo do pecado? Por que a gente é chamado de escravo? O que um escravo é? Isso, é a pessoa que está preso a alguma coisa e serve aquela coisa. Exatamente. Então, por que nós somos, em que sentido nós somos escravos do pecado? Porque ninguém consegue não pecar. Ninguém consegue não pecar. Ainda que queira, ainda que lute contra isso, essa pessoa está presa a essa condição. E mais, para o pecador sair dessa condição, alguém precisa o quê? Comprá-lo. Comprá-lo no sentido quê? De pagar o preço que o pecado exige para libertar uma pessoa. A escravidão se encaixa muito bem nessa situação. A Bíblia diz isso, quem abriu aí em 1 Coríntios 6:20, diz aí para nós o que está escrito. Jesus utiliza a mesma linguagem, nós somos comprados por preço, preço de sangue, preço da morte dele na cruz. Por isso, muitas vezes a Bíblia utiliza esses termos para mostrar como o pecado nos coloca nessa situação e o que Cristo precisou fazer. E o que foi o resultado disso? Mateus 20:28. Ou seja, nós fomos resgatados da nossa vida de escravidão. Cristo, ele nos compra e nos toma para si, e nos resgata para ele, para uma nova vida. Então, de escravos nós saímos a libertos em Cristo Jesus. É nesse sentido que há liberdade em Jesus Cristo. Nós não estamos mais presos ao pecado. Nós temos agora, pelo poder de Cristo Jesus, força para vencer o pecado. A gente ainda peca? Peca. Mas Deus, por meio daquilo que Cristo Jesus fez na cruz, nos dá força para a gente vencer o pecado, pois nós não estamos mais presos a ele. E por fim, a última característica desse primeiro ponto. O pecado nos deixou sob controle de forças malignas. A gente já leu Efésios 2, 1 e 2. Mas é importante abrir lá. Vai lá, Efésios 2, 1 e 2. E outra pessoa abre em 1 João 3:10. Primeira João 3:10 também. Mas quem abriu em Efésios 2, 1 e 2 pode ler. Oxe, Efésios 2, 1 e 2. Acho que eu falei errado. Quem abriu aí pode ler. E leu a primeira parte do 3. É o 2, você não leu o 2? Então é o 2. Leu o 2 também. Leu o 2? Então lê a primeira parte do 3, só para finalizar. Isso, até aí. Você viu que ele falou 3 segundos aí no texto, né? Ele falou primeiro, segundo o curso deste mundo. Ou seja, além da escravidão, Paulo está usando outras formas de dizer que a nossa situação pelo pecado é deplorável, é difícil. Ele fala primeiro que nós estamos debaixo de certas forças, segundo o curso deste mundo, ou seja, sob o controle daquilo que o mundo diz. Nós somos muitas vezes influenciados pelo que o mundo diz. E quem ainda não é cristão, quem não vive de acordo com o que a palavra de Deus diz,
está totalmente debaixo das influências do mundo. Mas ele continua, o segundo que ele coloca aí, segundo o príncipe da potestade do ar, que representa Satanás e seus espíritos demoníacos aí. Além de nós termos o problema com a humanidade em geral no mundo, nós temos problema com aquele que é o nosso tentador, que nos tenta colocar debaixo do pecado e nos fazer cair constantemente. E a gente ainda tem um problema interno, que ele coloca segundo as inclinações da nossa carne. Além do problema do mundo, além do problema de Satanás, nós ainda temos o problema do nosso próprio coração, que é a nossa carne. João, quem abriu em 1 João 3,10, ele é até mais direto sobre isso. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Olha aqui que João coloca, que aqueles que não são filhos de Deus são vistos como filhos do diabo. É isso que o pecado nos coloca, sobre esse controle aí. Tudo isso quer dizer que, como pecadores, nós estamos dominados por essas forças. O mundo nos seduz e a gente cai. O diabo nos tenta e a gente simplesmente não diz não. A nossa carne deseja o que é mal e a gente não tem com o que combater. A não ser que uma força maior nos livre dessas forças, a gente está perdido. E é por isso que a gente tem alguém, e a Bíblia nos diz isso, mais forte, que viria e esmagaria a cabeça da serpente. Lembram lá do Gênesis 3,15? É chamado o proto-evangelho, que fala que viria o filho da mulher e ele esmagaria a cabeça da serpente, mas ele machucaria o seu calcanhar. Isso tudo aponta para a obra de Cristo. Cristo de fato esmagou a cabeça da serpente. Ele venceu o diabo, o pecado e a morte. Mas o machucado no calcanhar era o que? Ele precisou morrer para isso. Ele precisou morrer para isso. E pela sua morte, ele destrói os nossos inimigos. A Bíblia diz isso também, está lá em Hebreus 2:14. Mas eu vou passar direto aqui. Vamos para a última parte. Essas são algumas das realizações gloriosas da morte vitoriosa de Cristo. Em tudo aquilo que o pecado nos domina, em tudo aquilo que o pecado nos faz cair, a obra de Cristo na cruz, ela subverte e nos traz para Ele, nos traz para o Senhor. Beleza? Sempre tenham isso em mente. Tudo aquilo que o pecado faz, a morte de Cristo condena, acaba e nos traz para Ele. Mas a gente vai ver um ponto muito especial a respeito disso tudo. A gente já falou um pouco sobre a propiciação, mas é muito importante a gente tratar mais profundamente desse ponto. E eu vou dar duas razões para isso. Por que a gente tem que falar sobre essa propiciação? Primeiro, porque a propiciação ela é central no ensinamento bíblico sobre a morte de Cristo. E eu quero mostrar isso em um texto, e eu quero que todo mundo abra lá em Romanos 1. Romanos 1. Do 1 ao 17, Paulo está meio que introduzindo a carta. A carta começa mesmo de fato ali no 18, na explanação dele. O 16 e o 17 a gente pode até chamar de resumo aí do tema central da carta. Mas a explicação dos temas de Paulo começa a partir do 18. Qual que é o título que está aí a partir do 18? Isso, está falando de pecado aí, né? Lá no 28, qual é o título? Continua falando de pecado, só que agora, no início ele estava falando de uma forma geral, agora ele tocou nos gentios especificamente, né? E ele continua no capítulo 2, qual é o título? Opa! Agora ele junta, né? Ele fala, não, peraí, não são só gentios, não.
Agora os judeus também estão nessa. E ele vai até focar mais nisso, porque isso é importante para Paulo. Vai lá no versículo 17 do capítulo 2. Qual é o título? Agora ele fala só dos judeus. Os judeus são também indesculpáveis. E aí Paulo, ele continua, ele responde algumas objeções. Ele lá no versículo 9 do capítulo 3 mostra que todos os homens estão em condição de pecado. E até o verso 20 ele vai falar sobre pecado. Mas essa palavrinha mas, ela traz muito da beleza do evangelho. Alguém lê o versículo 21 do capítulo 3. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Ele anuncia o que Deus fez, algo por nós, para nos tirar dessa situação. Isso está nos versos 21 a 26. É como se fosse um resumo que Paulo faz daquilo que nos salva de todo esse pecado que ele foi explicando ali nos capítulos 1, 2 e 3. Vamos lá, primeiro Deus manifesta a sua justiça, no versículo 21 que foi lido, mediante o quê? Versículo 22 está escrito mediante o quê? Mediante a fé em Jesus Cristo. Mas aí você pode se perguntar, mas a justiça não seria condenar os pecadores? Não é isso que seria mais justo se a gente é pecador? O justo não seria que os pecadores fossem condenados? O que aconteceu nesse meio tempo então? Alguém lê aí o versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Nós fomos justificados, ou seja, a justiça de Deus foi colocada sobre nós, nós somos feitos justos mediante o que? A redenção que há em Jesus. E o verso 25 vai explicar como é que Jesus fez isso. Versículo 25. Ou seja, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação para manifestar essa justiça. Qual foi a forma como Cristo nos justificou, de certa forma? Foi sendo propiciação por nós, se entregando em nosso lugar. Isso indica para nós, esse texto ele é muito claro para dizer para nós que o centro da doutrina da justificação está no fato de Cristo ter sido entregue como sacrifício para aplacar a ira de Deus sobre o nosso pecado. Então, essa doutrina ela é central na doutrina da salvação. Essa doutrina ela é central quando a gente fala sobre a redenção. E uma segunda razão que eu quero colocar aqui é que o ensinamento bíblico sobre a propiciação tem sido uma verdade pouco entendida dentre o povo de Deus. Ou às vezes até erroneamente entendida, porque talvez você se pergunte aí, se a culpa é minha, ela pode ser transferida? É válido isso? É importante a gente entender por que a propiciação ela funciona. Por que Jesus pode fazer isso? E a gente vai ver que Jesus passou por todas as etapas que eram necessárias ser passadas. Então vamos ver isso juntamente em duas viagens que a gente vai fazer. A gente vai fazer por dois locais, o Getsemane e o Gólgota. Quem estava ouvindo as pregações aí de domingo já sabe cada um desses locais, né? O Getsemane é aonde? É aquele jardim onde Jesus orou e até suou sangue ali de tão uma situação tão angustiante que ele estava sentindo ali. E o Gólgota nada mais é do que o quê? O Monte do Calvário, né? Onde Jesus foi crucificado de fato. Então vamos passear por esses dois locais para a gente entender sobre a propiciação. Vamos começar lá no Getsemane. Está lá em Marcos, né, 14, 32 a 36. O que a gente vai ver no Getsemane?
a apresentação e visualização do cálice da propiciação. A forma como os evangelistas descrevem Jesus no Getsemane mostra um tipo de trauma profundo que ele estava sentindo, mental, espiritual, que estava afetando o nosso Senhor. E qual a explicação que o texto nos dá para essa situação de Jesus? Jesus mesmo diz na oração: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. O problema era o cálice. Beber daquele cálice implicava em toda a sua terrível realidade no esmagamento da sua alma. O que está escrito lá em Isaías 53, 5? Alguém abre para nós. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trazia estava sobre ele, pelas pisaduras fomos sarados. Ele foi... Olha as palavras que são utilizadas para mostrar o horror da cruz, né? Ele foi traspassado, ou seja, isso tem a ver aí com os cravos, né, que foram nele. Ele foi moído pelas nossas iniquidades e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, Cristo, ele foi como se sua alma tivesse sido esmagada ali. Ele sabia que passar por aquilo era algo terrível. Beber daquele cálice implicava toda essa dura realidade. Tem vários textos que nos mostram isso. Alguém abre aí nesses textos aí, ó, João 12, 27, Marcos 14, 33 a 36 e Lucas 22, 42 a 44. Agora está angustiada a minha alma. E direi eu, Pai, salva-me desta hora. Mais precisamente com esse propósito do que com esta hora. Olha, esse texto aí é João 12, 27, né? Tá antes mesmo de Jesus ir para a cruz, bem antes, ele está naquela semana, no início daquela semana que ele chega em Jerusalém. E ele já fala isso, porque ele já começa a sentir a dificuldade que ele passaria. Marcos 14, 33 e 36. Começou a sentir-se tomado de quê? De pavor e angústia. Imagina Jesus passando por isso. Imagina Jesus Cristo, o Senhor, o Deus de toda a eternidade, tendo pavor e angústia. Isso tem que nos fazer refletir. Imagina a dificuldade de fato que seria passar por tudo aquilo. A gente tem que refletir sobre o horror que é de fato a cruz. Não só pelo sofrimento físico que Jesus passaria, mas veja que aí o sofrimento já é mental. Pavor e angústia. O que fez Lucas relatar uma outra coisa. Lucas 22, 42 a 44. Olha o que está escrito. Dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia orava mais intensamente. Aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Que tamanha agonia era isso? Jesus precisou que um anjo viesse para o consolar, e além disso, ele chegou a ter um negócio que pode acontecer, de fato, que é suar sangue. Tamanha agonia, tensão que a pessoa está sentindo, o sangue se mistura com as gotas ali de suor e começa a fluir pelo rosto da pessoa. Aconteceu isso com Jesus, tamanha agonia que ele estava sentindo ao passar por aquele momento.
Ou seja, beber daquele cálice de fato implicava em toda a sua terrível realidade no esmagamento da alma de Jesus. Mas apesar de toda essa repercussão do cálice, Jesus, ele resolutamente se compromete a abraçar a vontade de Deus. Quando ele diz, seja feita a tua vontade e não a minha. Ou seja, Jesus não estava dizendo essas palavras como uma submissão passiva diante de Deus. Ele fez de fato, ele estava obedecendo à vontade de Deus, mesmo que ele fosse esmagado ali naquele momento. Tem um teólogo chamado John Murray, que ele diz assim: para ser um ato de obediência, tanto a vontade quanto o motivo, a direção e o propósito devem estar em conformidade com a vontade divina. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que Cristo fez da vontade do Pai a sua vontade. Ele confiou no motivo, ele seguiu voluntariamente na direção de realizá-lo e cumpriu fielmente o propósito do Pai. Será que a gente, e a resposta com certeza já é não, né? Mas seguiria por esse caminho de dor, a via dolorosa que Jesus passou? A gente jamais conseguiria passar por isso, especialmente porque ele estava fazendo isso por pecadores. Eu não sei se você tem a dimensão do que foi essa força de vontade que Jesus teve. E precisa ser bem enfatizado que Jesus, ele é Deus, mas ele é 100% homem. Então não foi fácil para Jesus tomar essa decisão de seguir pelo caminho da cruz. Eu lembro, por exemplo, lá da história de Daniel. Quando os amigos de Daniel foram colocados ali diante de uma estátua e foi mandado para que eles se ajoelhassem e se prostrassem diante daquela estátua. Quem não se prostrasse ia morrer numa fornalha queimado, que é um dos piores tipos de morte, né? Será que a gente faria aquilo? Será que a gente não se prostraria diante da estátua? Mas agora imagina a cruz. Imagina todo o horror, humilhação, dor e sofrimento de uma cruz. Porque a fornalha é um tempo que você é queimado ali, mas não deve demorar alguns minutos, você já morreu. A cruz são horas de sofrimento, de agonia. Tem gente que é crucificado, que naquela época, que passava dias na cruz até morrer. E ainda fazendo isso por rebeldes. O que eu quero dizer com isso? Que o Getsêmani nos mostra a realidade da propiciação. Jesus, ele passou por todo o sofrimento do pecado. Ele se fez pecado. De maneira profunda, um Salvador se entrega para aplacar a ira santa e justa de Deus. Mas o Gólgota vai nos mostrar ainda a segunda parte a respeito disso. O Gólgota é o monte ali, né? O Monte da Caveira. Porque o significado de Gólgota mesmo é tipo Calvário mesmo. Pode ser traduzido tanto como caveira como calvo, tá? Por quê? Porque representa como se fosse o esqueleto da face, né? Então é como se fosse uma caveira de fato. Falam que é por causa do formato ali do local, que parecia algo assim, mas não se sabe muito bem. A ideia é justamente falar aonde Jesus morreu aqui. Aonde ele morreu e fez o quê? Ele bebe e seca o cálice da propiciação. Está lá em Mateus 27, 33 a 35. Alguém lê lá para nós, Mateus 27, 33 a 35. Aí está a parte exclusiva ali, né, de quando ele estava no Gólgota, né? Mas olha por tudo que Jesus passa para chegar ali. Após o Getsêmani, quando Jesus havia decidido seguir esse caminho, ele foi julgado.
ele começou a tomar o cálice ali da propiciação, né? E do jardim ele foi julgado, e nesse meio tempo que Jesus passou, foi pior do que qualquer corredor da morte que você possa conhecer. Ele foi insultado, atacado verbalmente por falsas testemunhas, brutalizado pelos soldados de forma jocosa, mas sem esquecer que também de forma sanguinária, né? Com bofetadas, socos, chicotes e até uma coroa de espinhos. Mas Jesus, em todo esse tempo, não abriu a boca para reclamar, nem para se defender. Por quê? Porque ele já tinha tomado a decisão de tomar o cálice. No sermão de domingo passado eu falei um pouco sobre esse vinho com mirra que o presbítero Ilquias leu aí, que lhe foi oferecido antes. Jesus rejeita. Por quê? Porque ele não quer anestesiar o preço que deve ser pago. Ele vai tomar o cálice por completo até a última gota para perdoar todos os nossos pecados e passar por tudo aquilo que era necessário que ele passasse. E Jesus então vai à cruz, onde, sendo zombado e humilhado, nu, sem qualquer defesa, com sofrimento intenso, isso das 9 até o meio-dia. Ao meio-dia relata que o céu escureceu e se fez trevas. E não há registro de mais nada que foi dito a partir daí. Não há registro de... Talvez as zombarias devem ter continuado um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas foi um momento de maior silêncio. A gente vai ver isso no sermão de hoje à noite. O que parece ter sido um momento angustiante em que a pesada opressão da cruz pairava no ar. Mas ao fim dessas 3 horas... que Jesus passou mais 3 horas ali, né? Jesus passou na cruz de 9 a meio-dia, e aí teve esse momento de escurecimento, e depois de meio-dia até as 3 da tarde, até a sua morte. Jesus passou 6 horas na cruz. E perto ali das 3 da tarde, Jesus quebra esse silêncio e grita: Deus meu, por que me desamparaste? E essa pergunta Deus não respondeu. Por quê? Porque o cálice previa isso. Jesus tomou o cálice para passar por tudo aquilo sozinho. E foi após esse grito desesperado, quando o desamparo e o abandono foram plenamente percebidos por Jesus ali, que ele percebe que a última gota havia sido tomada. E o que ele diz depois disso? Alguém abre lá em João 19, 28 a 30. João 19, 28 a 30. Primeira pergunta, talvez você deve se falar, por que Jesus falou tenho sede antes? A cruz certamente fez com que ele perdesse muito sangue, muito líquido. Ele já estava quase 6 horas ali na cruz. Certamente ele ficou sedento e ele queria beber água. Mas, algo importante, para Jesus poder falar o que ele falou depois, a Bíblia diz que ele gritou: isso está consumado. O Evangelho de Marcos, a gente vai ver hoje à noite, que ele dá um brado antes de morrer. Ele queria talvez molhar a garganta para dar essas palavras finais. E Jesus então bebe, nem que fosse esse vinagre talvez fosse um vinho ruim que os soldados tomavam ali, sabe? Que eles ofereceram de maneira de zombaria mesmo para Jesus. Ele está pedindo água, toma aqui, ó. Deram vinho ruim para ele. E Jesus utilizou aquilo para poder dar o brado final, e ele diz: está consumado. O que Jesus está dizendo com isso? A obra foi finalizada, o cálice foi tomado por completo, estava de fato tudo consumado.
É como se ele estivesse dizendo: eu me coloquei voluntariamente sob as exigências e preceitos da lei em nome de vocês, em nome desse povo. Eu guardei a lei. Eu guardei em plena extensão a sua amplitude, as suas exigências. Agora, em completa obediência à vontade de meu Pai, eu tomei sobre mim todas as sanções penais dirigidas a meu povo, que infringiu a lei e exauriu cada justa punição da ira divina sobre os seus pecados. Sabe o que significa isso? Isso é propiciação. É por isso que Jesus pode ser propiciação em nosso lugar. Porque ele não só morreu em nosso lugar, mas ele cumpriu tudo aquilo que era necessário ser cumprido, ele passou por tudo aquilo que era necessário que ele passasse, que nós passássemos, ele fez toda a dimensão da obra em nosso lugar. É por isso que ele pode ser sacrifício substitutivo em nosso lugar. E isso é propiciação. Para aplacar a ira de Deus, ele fez tudo aquilo que era necessário ser feito. E o que a gente aprende com isso, principalmente? No Getsemani e no Gólgota, a gente vê o real abandono de Jesus, mas o que era necessário para a propiciação. Mas eu acho que tem algo final que eu quero que a gente veja para terminar a aula de hoje. Vamos todo mundo abrir ali em João 10. João 10, 17 e 18. Para finalizar a aula, João 10, 17 e 18. Olha o que diz. Por isso, o Pai me ama. Por quê? Porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Mas vamos focar principalmente no versículo 17. Como é que ele começa? Por isso o Pai me ama. Por quê? Por que o Pai me ama? Porque eu dou a minha vida para reassumir. O que eu quero dizer com isso? A gente sabe que o Pai ama o Filho. E na obra redentora é na obra redentora que o amor do Pai se mostra ainda mais em cada ato de obediência de Jesus. E qual é o clímax da obra redentora de Jesus? É a cruz. Mas na cruz Jesus não foi abandonado. Mas olha a contradição, que não é de fato uma contradição, né? É só algo para a gente pegar, que é uma diferença importante. No ato em que Jesus foi totalmente abandonado, foi o momento em que Jesus foi mais amado pelo Pai. A propiciação de Cristo é a base sólida para que nós possamos confiar nas promessas de que nós nunca seremos abandonados. Cristo ele foi abandonado ali na cruz porque ele precisava passar por aquilo e ser propiciação por nós. Mas em nenhum momento ele deixou de ser amado pelo Pai. E nós podemos então nos prender a isso. Na cruz ele foi abandonado, mas para que o pecado fosse abandonado também, e assim nós nunca fôssemos abandonados. Jesus ele foi abandonado na cruz para acabar com o pecado, mas para que nós jamais pudéssemos nos afastar mais de Deus e ser abandonados por Ele. Então esse é o grande ensinamento aí da propiciação para nós. Cristo se entregou em nosso lugar para que nós pudéssemos estar diante de Deus de maneira plena, de maneira livre, e Ele conquistou isso para nós. Esse é o grande ensinamento. Vamos orar? E em seguida, se alguém quiser contribuir com algo, falar alguma coisa, fica à vontade. Senhor meu Deus, meu Pai, obrigado, ó Pai, porque o Senhor enviou o Seu Filho para fazer essa difícil obra, essa difícil missão que foi passar pelo caminho da cruz. Mas Ele a venceu, Ele disse ao final, está consumado, completando
tudo aquilo que era necessário ser feito, e por causa disso nós temos a oportunidade de sermos salvos mediante a fé nele. Nos ajude, ó Pai, a fortalecer a nossa fé na obra de Jesus Cristo e nos pautarmos de acordo com aquilo que ele nos ensina, andarmos de acordo com os teus caminhos e seguirmos, ó Deus, para junto de ti. É o que nós ansiamos, é o que nós pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém.